Esse aqui é o Fastback Abarth modelo 2026. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as diferenças do modelo 25 para o 26 e mostrar todos os opcionais que esse carro tem, que fazem com que ele seja, na minha opinião, o melhor da categoria. E não é à toa que eu saí de anos utilizando o Volkswagen e resolvi migrar para a Fiat. Salve, salve senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Ismael Thiago e aqui nesse canal a gente está para falar sobre histórias, sobre projetos, mas principalmente a gente está aqui para falar sobre carros. E esse carro para mim é muito especial porque é o novo carro da nossa garagem. Anteriormente para dele eu tinha um Up TSI, que inclusive já saiu um primeiro vídeo dele aqui no canal, que foi o primeiro e o último, onde eu falei sobre 7 anos de utilização e 180 mil quilômetros rodados. Lembrando que foi um carro comprado 0 quilômetro, todas as manutenções obrigatórias feitas dentro da Volkswagen e depois manutenção por conta própria, e eu expliquei como foi a rotina com esse carro. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, eu te indico a ir lá dar uma olhada. E aqui foi a solução de um problema que a gente estava tendo por questão de espaço e conforto. A gente precisava de um carro maior e de um carro mais confortável e, consequentemente, mais seguro, porque a gente gosta de viajar. E aí eu comecei a analisar todos os modelos. Obviamente, eu já fui de início na Volkswagen para poder continuar mantendo a tradição e o gosto que eu tenho de ter Volkswagen. Mas aí comecei a perceber que talvez não fosse uma das melhores opções. E a gente começou a estudar outras marcas. E aí foi onde eu conheci o Fastback Abarth. E aí, comparando ele, eu decidi migrar para a Fiat. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todos os opcionais, comparando com os seus concorrentes. Na grande maioria dos quesitos, o Fastback tem vantagem, em alguns ele perde, mas eu vou mostrar para vocês comparando, até para vocês terem uma noção do que esse carro aqui entrega e do que a concorrência entrega. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o design. Esse é o novo design modelo 2026 do Fastback Abarth e também do Pulse Abarth. Com essa nova grade dianteira, onde perdeu aquela linha mais arredondada, onde você tem traços mais retos, trazendo um pouco mais de volume, né? Ficou uma grade mais... trouxe um pouco mais de volume para frente. Eu acho que ficou muito mais bonito que o modelo 2025. E também agora você não tem mais o símbolo do escorpião aqui no centro, sim a escrita Abarth, e o escorpião vem aqui para o cantinho da esquerda, com esses detalhes aqui em vermelho. E o novo facelift também traz o farol de milha embutido na parte de baixo, de LED também, que proporciona uma luminosidade muito maior. E esse farol de LED, ele tem aquele sistema de que quando você dá seta no carro e você vira o volante, ele acende o lado que você acionou a seta para fazer uma iluminação melhor quando você estiver dirigindo à noite. O farol do Fastback é um farol de LED também, que conta com uma tecnologia integrada com a câmera que fica no para-brisa. Se você estiver dirigindo numa estrada com o farol alto ligado e ele sentir que tem fluxo à frente, ele desliga o farol automaticamente para não atrapalhar o condutor que está vindo na direção contrária. Depois que ele vê que não tem ninguém vindo no sentido contrário, ele liga o farol alto novamente. E esse para-choque também, com esse detalhe no acabamento vermelho aqui, tem realmente essa entrada de ar que joga ar para dentro da caixa de roda e do cofre do motor. Não é um acabamento aqui estético não. Realmente tem uma função. Não desloca o ar para o sistema de freio, mas desloca o ar para a caixa de rodas do carro e também para o cofre do motor. E esse novo para-choque
também com essa parte de baixo aqui, com esse front lip, né, a gente pode dizer, também com esse design totalmente diferente, com os sensores aqui na frente, que mudou totalmente a característica da frente do carro. O modelo anterior também já vinha com esse detalhe aqui, que simula fibra de carbono, que deu todo um charme e um toque de esportividade para o carro. Uma outra modificação que foi feita nesse carro do modelo 25 para o modelo 2026 está aqui no retrovisor, mas não é só na parte estética. O retrovisor agora é responsável também por te informar quando entra alguém no ponto cego do carro, que é parte de um dos sistemas do pacote de segurança que esse carro entrega. O modelo 25 não tinha esse opcional e o modelo 26 conta agora com um detector de ponto cego que sinaliza aqui no retrovisor, com esse detalhe aqui, ele fica laranja, e também no painel do carro para te mostrar se alguém entrar no teu ponto cego. Um outro detalhe que diferencia muito o Abarth dos outros modelos da Fiat é essa parte aqui que vem pintada, só essa parte de baixo aqui do plástico que fica no plástico natural, aonde essa parte aqui pintada traz uma robustez maior para o veículo, parece que é um carro maior, né? E também fica muito mais bonito. Então no Fastback Abarth você vai reparar que essa parte daqui é pintada. Nos modelos que não são Abarth, essa parte aqui vem em plástico como a parte de baixo. Outro detalhe que mudou no novo design do 2026 é esse novo jogo de roda, que o anterior era um jogo de roda palitado, trançado. Esse já vem esse jogo de roda palito reto, né, central. Lembrando que vem com um jogo de pneu 215, 45, 18. Muitos compradores de Fastback se queixaram do pneu estar rasgando em certas situações. Uma das opções que se pode fazer para evitar isso é aumentar a medida da altura do pneu. Aqui eu acredito que não seja possível porque a caixa de roda é muito próxima das rodas, não chega nem a dar 2 dedos de diferença. Então eu acredito que essa opção não seja viável para poder solucionar essa possível falha, né? Ou o pneu não está suportando o veículo, mas então a opção de aumentar a medida de pneu eu acho que não seja viável com essa caixa de roda aqui. E aqui na parte traseira a gente conta com esse aerofólio, né? Ducktail, muitas pessoas chamam de vários nomes, que também vem em black piano em todas as versões da linha Abarth. Então se você colocar o carro preto para comprar, provavelmente você não vai enxergar muito os detalhes em black piano que esse carro tem, junto com o teto aqui e a antena, a famosa barbatana de tubarão. E aí fica muito mais chamativo, né? Esses detalhes que o carro tem em black piano, quando você coloca com as outras cores, não a preta. Inclusive, esse carro, o primeiro pedido era preto. Na verdade, o primeiro que chegou era preto. A gente estava pensando em pegar logo de vez, porque realmente está tendo um atraso nas entregas. Acredito que seja por falta de peça. E aí, assim que a gente solicitou, logo depois chegou o cinza e a gente conseguiu pegar o cinza. E realmente, na minha opinião, as cores mais bonitas é o cinza e o vermelho. O branco não orna muito com o black piano porque é um branco pérola. E o preto, na minha opinião, fica muito apagado. O carro não te mostra todos os detalhes assim. Arrisco até a dizer que o preto, se passar na rua, não vão nem saber que carro é, porque fica tudo preto. O cinza não, o cinza já é muito chamativo, muito mais bonito, na minha opinião. Na parte traseira, a estética continuou muito parecida com o modelo anterior. Só que o modelo anterior, em algumas cores, vinha com o Abarth escrito em vermelho, e agora vem nesse um cinza chumbo, onde, na minha opinião, também ornou muito mais com as cores que o Fastback entrega, que são branco, cinza, preto, vermelho. Aqui embaixo, os sensores de ré, e aqui a gente tem realmente escape, não são ponteiras fake, né? É realmente o escape do carro que vem em um cano e divide para 2, fazendo essa ponteira dupla aqui. Então traz realmente um ar de esportividade. O carro tem um ronco muito bonito, que vocês vão poder acompanhar no vídeo à frente, quando a gente for falar sobre a motorização. E falando da parte de trás, vamos falar do porta-malas. Aqui na mala, a gente já tem a câmera de ré embutida bem acima da placa aqui. E quando a gente for falar sobre a câmera, a gente vai falar na parte interna lá dentro. Aqui no porta-malas,
A gente conta com um porta-malas de 600 litros, o maior da categoria. E aí você pode comparar com os dos concorrentes. Realmente, porta-malas para quem quer um carro para poder viajar, para quem quer um carro para poder levar a família, a gente sabe que hoje em dia faz muita diferença. E ele conta com um dos maiores porta-malas da categoria, certo? E aqui também a gente fez a instalação desse tapete aqui, que é original, que você pode comprar no site da Fiat. O valor do tapete está aqui, traz um acabamento muito legal e ele tende a ser feito, ele sendo um tapete de borracha, com essa borda levantada, se você colocar alguma coisa na mala que tenha líquido e que derrame, você não vai sujar o porta-malas do carro, porque é um tapete de borracha, então você só remove ele, joga a sujeira para fora, limpa e coloca ele no lugar. E traz um acabamento muito charmoso também. E na hora de carregar as compras, se você for colocar alguma coisa aqui, como ele é de borracha, a fricção é maior, então o que você carregar na mala aqui não vai ficar escorregando de um lado para o outro. E também a gente tem aqui essa cortina, né, deitada, para poder separar e não ficar pegando sol. E também, se alguém for dar uma olhada na mala, não ver o que está dentro do teu porta-malas aqui. E ela é rebatível, na verdade ela rebate, né? E você pode rebater ela para poder ter uma melhor... colocar alguma coisa que seja mais alta que ela, você não perde a mala, mas é uma mala de 600 litros. Bom, agora a gente vai falar sobre o espaço na parte de trás. Eu tenho 1,76 m, eu tenho uma estatura média. O banco dianteiro já está posicionado para a minha posição e tem muito espaço aqui na parte de trás, distância de mais ou menos uns 10 centímetros da minha cabeça para o teto e uns 4 a 5 dedos de distância do meu joelho para o banco da frente. Se eu colocar o pé para frente aqui, ainda tem um conforto a mais. O Fastback ele é para 5 lugares e aqui no console central traseiro você tem um duto de ar-condicionado com 2 aletas e 2 saídas de carga, uma tipo C e uma tipo USB, para os ocupantes que estão sentados aqui atrás poderem carregar o seu telefone sem ter que utilizar o sistema de carregamento da parte dianteira. Aqui no teto, na parte de trás, a gente também encontra um sistema de lâmpada, né, para poder auxiliar na iluminação de quem está sentado aqui atrás, que você seleciona ou com a porta aberta, ou totalmente ligado, ou 100% desligado. Um detalhe muito interessante que eu achei nesse carro é aqui no forro de portas, primeiro o acabamento, que tem esse efeito em 3D, que você consegue sentir ele na mão, e o porta-garrafa no forro de porta traseiro. Isso é muito interessante, porque traz um conforto muito grande para quem está sentado aqui atrás, que normalmente não tem um suporte de garrafa, acaba utilizando esse saquinho aqui que fica atrás do banco do carona e às vezes do motorista, mas aqui você tem um porta-garrafas. Então isso é muito interessante para quem tem família, para quem quer fazer longas viagens, poder se hidratar no caminho. Cabe uma garrafa, uma lata, então a pessoa consegue se hidratar e ter o seu próprio porta-garrafas no forro de porta do carro. Agora a gente vai falar ali do cockpit, da parte da frente. Bom, o painel do Fastback da linha Abarth é um show à parte. É um painel muito bonito e isso me chamou muito a atenção na hora de fazer a compra, porque eu gosto realmente de um painel bem modificado, com bastante cor, com bastante detalhe, e o painel da linha Fastback, o tablier, realmente é muito diferente. O que já chama a atenção de cara é esse tecido aqui, que ele simula uma fibra de carbono com a costura em vermelho. As aletas do sistema de ar tem um friso vermelho que acompanham também aqui no painel. Ficou muito bonito. Nessa parte daqui da direita, onde tem esse tecido que simula a fibra de carbono, você tem aqui a logo da Abarth, que é a linha esportiva da Fiat, com o brasão aqui da linha Abarth, também muito bonito. Falando aqui do volante, é um volante que tem uma pegadinha bem legal, muito confortável para a utilização. E aqui no volante você tem todos os comandos
para o computador de bordo e também para a configuração do piloto automático, atender ligação e encerrar ligação. E aqui você tem o botão do Poison, que quando você pressiona esse botão aqui, o carro ele fica mais esperto, ele fica mais ligeiro. Ele tira o delay do acelerador, ele somente troca a marcha realmente quando há necessidade de trocar, então ele mantém o giro do acelerador mais próximo possível de um ganho de velocidade. Então o carro fica ligeiramente mais esperto. E lembrando que a gente já vai falar logo da potência quando a gente falar ali da parte do motor. Câmbio automático de 6 marchas. Aqui no console central você tem um porta-copo para 2 unidades que você pode remover ele e você vai ter um espaço maior aqui. Se você quiser carregar alguma outra coisa, uma garrafa maior, você pode remover ele, tanto que ele tem um detalhe aqui em tecido para a parte de baixo. E se você quiser voltar, você bota ele aqui. E detalhe, o porta-copo tem um sisteminha de bolha aqui, de ar, que ela se ajusta a qualquer tipo de garrafa que dê dentro do diâmetro aqui, então a garrafa não fica solta. Eu achei isso muito interessante. O acesso para o freio de mão eletrônico, botão do sistema Holding, que é um sistema onde ele trava o carro na subida ou na descida para te auxiliar na hora da saída. E aqui à frente do câmbio a gente tem o sistema de carregamento por indução e uma saída de carga tipo C e tipo USB. E um detalhe muito interessante desse sistema de carregamento por indução é que ele conta com ventilação, para que teu aparelho celular não esquente na hora da recarga, porque normalmente carregamento por indução tende a esquentar o aparelho. Ele conta com um sistema de ventilação aqui para não deixar ou para diminuir a temperatura do teu aparelho na hora do carregamento por indução. E aqui acima a gente tem a multimídia com 10.1 polegadas, também uma das maiores da categoria. Então o Fastback Abarth, além dele ter o maior porta-malas, um dos melhores espaços internos, ele também tem a maior multimídia comparando com os seus concorrentes. Abaixo dela aqui você tem todo o controle de opcionais que o carro pode oferecer. Você desliga o controle de tração, sensor de estacionamento, leitor de saída de faixa, você tem o pisca-alerta, módulo para o ar-condicionado automático e desligar e acionar o ar-condicionado, off, mute, onde você vai mutar aqui o som da multimídia, e esse botãozinho aqui, off. Quando você pressiona esse botão off, você não desliga a multimídia, mas você apaga a tela. Tem pessoas que preferem viajar sem nenhuma luminosidade dentro da cabine, porque incomoda algumas pessoas à noite. Então se você vier aqui e apertar a opção off, a multimídia vai continuar funcionando normalmente, mas ela vai estar como se estivesse desligada. E uma outra função que esse carro aqui também tem é que a luminosidade da multimídia na parte da manhã, ela é muito mais forte. E se você liga à noite, ela fica mais fraca automaticamente. E para você fazer esse teste e saber a intensidade, é só você colocar o farol não no automático à noite e você liga o farol no automático, ou então você deixa só no DLR e liga o farol à noite, que você vai perceber que a multimídia vai abaixar a luminosidade, porque isso tem o intuito de trazer um maior conforto para quem está dirigindo. E essa central multimídia conta com o sistema Apple CarPlay e Android Auto para você poder espelhar o seu aparelho celular com todas as funções de ligação, Waze, Spotify, já tudo integrado aqui para você ter um maior conforto também na hora de um passeio, na hora de usar o teu carro no dia a dia. Aqui você tem a opção de desligar o airbag do passageiro, circular o ar do ar-condicionado e desembaçador dianteiro e traseiro. Os dois botões, você faz duas funções. A primeira, você desliga e liga realmente a multimídia. E o segundo botão da direita, você tem duas configurações do ar-condicionado. Quando você pressiona uma vez e ele fica colorido, né, vermelho e azul, você diminui e aumenta a temperatura do ar-condicionado. E se você pressionar ele novamente, você controla a velocidade da ventoinha, do vento, né, do ar-condicionado.
Então você tem duas funções no mesmo botão. Isso traz uma praticidade muito maior e também diminui a quantidade de botões aqui, deixando o painel um pouco mais limpo. Outros botões também, falando do sistema de câmbio, que eu esqueci, é o sistema de pedal shift, que você tem aqui com as borboletas atrás do volante, e o volante com esse acabamento aqui, com a costura vermelha, em black piano também. Outra mudança que teve também do modelo 2025 para o modelo 2026 é o banco. O banco mudou o design, não só esteticamente, mas também a estrutura do banco. Se tornou um banco concha mais confortável, mais anatômico. E ele também agora ele é elétrico. Só um detalhe, só o banco do motorista é elétrico, o do carona continua mecânico. Mas é um banco que ficou muito mais confortável, então nos traz mais conforto para longas viagens, que é o intuito também que a gente tinha de poder utilizar esse carro aqui, um carro mais seguro, mas principalmente mais confortável. Forro de portas do motorista com controle para os 4 vidros, retrovisores elétricos, com esse detalhe também aqui em black piano, com a maçaneta em black piano. E um outro detalhe muito interessante nesse carro é todo o interior all black, carro totalmente preto por dentro. E se a gente olhar para o teto aqui, a gente tem o novo teto panorâmico do Fastback Abarth. Lembrando, não é teto solar, é teto panorâmico, é um teto de vidro com uma cortina elétrica para você poder ter uma maior visibilidade, luminosidade e o charme também do teto aberto. O painel do Fastback Abarth é digital, com computador de bordo, onde você tem todas as informações do veículo, módulos de condução para você poder se adaptar aqui, inclusive uns módulos muito interessantes, onde você analisa se você está andando de maneira econômica ou não, para saber se o seu pé está um pouquinho mais pesado. Todas as informações do veículo numa tela muito bonita, muito intuitiva. E é claro, você pode ajustar o volante com ajuste de profundidade e de altura. Então você ajusta o volante aqui na melhor opção para você e trava para poder deixar ele na posição que você configurou. Bom, e outro detalhe que me chamou muito a atenção comparando com os concorrentes é a parte da motorização, onde o Fastback também é um dos mais potentes da categoria, com 185 cavalos no etanol e 180 cavalos na gasolina. E se você comparar com os concorrentes, ele também é o mais potente da categoria. Um outro detalhe muito interessante é que a média de quilômetros por litro na cidade, na gasolina, é de 9 a 10 quilômetros e na estrada de 15 a 16, ouvindo alguns fóruns com proprietários, não de revistas. E no álcool, aí no álcool é bem diferente. No álcool a gente está falando de uma média aí de 6 a 7 km por litro e pode chegar até 10 na estrada. No álcool ele realmente é um pouquinho mais beberrão. E isso também vai variar muito o quanto você usa o botão Poison, que quando você coloca ele nessa configuração, realmente ele fica muito mais beberrão, né? Como popularmente é dito. Ele fica mais, ele consome muito mais combustível porque ele quer ficar muito mais rápido. E lembrando que a mecânica da Fiat é uma mecânica 1.3, 4 cilindros turbo. Então é um carro que já está há muito tempo no mercado. E se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda tem aquela curiosidade em saber se esse carro abaixa óleo ou se não abaixa, eu quero te fazer um convite a seguir a nossa página, porque eu acabei de pegar esse carro 0 km e eu vou fazer uma viagem de 1.500 km sentido Campo Grande, Mato Grosso do Sul, saindo aqui do Rio de Janeiro, onde eu vou mostrar média de consumo na estrada, e comportamento do carro em rodovias e vou fazer a aferição do óleo aqui na cidade com ele de manhã frio e vou fazer a aferição do óleo lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para realmente a gente saber se esse carro abaixa óleo quando a gente pega
estrada. E se você gosta de conteúdo sobre carros, também te fazer o convite, porque aqui no nosso canal a gente tem uma Passat Variant, ano 1999, onde a gente está colocando injeção programável, uma FT450 com chicote plug and play, vai fazer a substituição dos bicos, upgrade de turbina, e a gente vai colocar um sistema de câmbio 4x4 original da W8, e a gente também tem o nosso Gol quadrado, ano 1990, com mecânica forjada, câmbio forjado, painel digital da Ghost Dashboard, que também é patrocinadora do nosso canal, e é um carro carburado, e que também a gente vai colocar a injeção programável para trabalhar junto com o carburador, para que a gente tenha a nostalgia do turbo carburado, mas também a tecnologia de uma injeção programável auxiliando a mecânica e dando parâmetros para que a gente possa ter um melhor acerto e principalmente segurança. Bom, e lembrando, tudo isso que eu falei para vocês é baseado na minha opinião. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Fastback Abarth, eu queria te fazer um convite para você seguir a nossa página, porque esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos que a gente vai fazer sobre esse carro, mostrando média real de consumo em perímetro urbano e na estrada, se esse carro vai apresentar algum problema crônico futuramente, como os que foram apresentados logo no lançamento, e é claro, trazer para vocês a perspectiva minha, como alguém que está utilizando esse carro diariamente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, também se inscreva no nosso canal, porque a gente não só fala sobre os meus carros, mas fala sobre carros de parceiros, de amigos, eventos de carro. Se você gosta de carro, eu te faço um convite, porque esse aqui é um canal que com certeza vai ter o conteúdo que você vai gostar. E é claro, deixe o seu like, porque toda vez que você curte o nosso vídeo, a plataforma entende que o nosso conteúdo é legal e ela vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas. E ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo sobre o Fastback Abarth, sobre os carros da nossa garagem e sobre os carros dos nossos amigos, você vai ser notificado e vai poder conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos carros. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo.